Esta manhã nós vamos falar de um assunto tremendo, que vai fazer-nos pensar um pouquinho sobre as nossas atitudes diárias, amém? Antes de iniciar, quero te fazer uma pergunta, você vai responder para você mesmo. Você é obediente? Você é obediente ao Senhor? Vou ler um versículo aqui, nem está no PowerPoint, mas eu vou ler um versículo aqui, aliás, dois. Vocês que vão responder se vocês estão sendo obedientes ou não. Mateus 28, não tem no PowerPoint esse. Mateus 28, versículos 19 e 20, diz assim. Vou esperar vocês abrirem. Mateus 28, último capítulo de Mateus. Os dois últimos versículos. Amém? Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? A Jéssica e a Márcia estão na metade. Amém? Glória a Deus, né? Semana passada se batizaram. Louvado seja o nome do Senhor pela vida das duas e por essa decisão. Amém? Mas a minha pergunta é: você tem feito discípulos? Pastor, mas o que são discípulos? Discípulos, eu vou colocar um nome bem prático, são filhos espirituais, aqueles que nós falamos do amor de Jesus, aquele que nós mostramos na palavra, né? O quão grande é o amor do nosso Deus por nós, e nós vamos ali trabalhando nessas pessoas através da palavra de Deus, conhecendo mais a Deus. E aqui no versículo 19, Jesus diz: ide, fazei. Está no modo imperativo, o verbo ir e o verbo fazer. O que é o modo imperativo? É uma ordem. Então, quando nós não fazemos isso, nós estamos desobedecendo. Amém? Aí volta a pergunta: quantos discípulos eu tenho feito? Quantas pessoas eu tenho falado do amor de Jesus? Quantas pessoas, não as que já estão dentro da igreja, mas as que estão perdidas? Quantos dos perdidos, daqueles que não conhecem a Jesus, nós temos falado do amor de Deus? Quantos realmente o nosso caminhar, a nossa postura, as nossas atitudes têm expressado o amor de Deus? Então hoje é uma manhã para pensarmos, refletirmos, amém? Sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. O Senhor pode nos arrebatar daqui a segundos. Será assim? E aí, se nós formos no céu, o Senhor vai numa hora perguntar: onde estão os seus discípulos? Que discípulos, minhas queridas, meus queridos, são os frutos que nós vamos apresentar para o nosso Deus. E aí, se a gente não tem nenhum? Amém? E eu quero dizer uma coisa para você: nunca é tarde para se começar. As pessoas, o inimigo, na verdade, ele lança algumas coisas na mente das pessoas. Então, assim, quando ela é adolescente, eu sou muito jovem para ficar presa a isso, eu preciso viver um pouco mais, eu preciso curtir um pouco mais a minha vida. Aí a pessoa se casa: não, mas eu acabei de me casar, eu preciso desfrutar do meu casamento, eu não tenho tempo para isso agora. Aí fica velho, não aguenta nem andar. Mas agora eu estou muito velho, estou muito cansado, estou doente, não tenho como evangelizar mais. Isso sabe o que é? É a
rede das desculpas que Satanás lança sobre a nossa mente. E nós ficamos presos nessa rede e nós não fluímos no propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabe por quê? Eu e você, nós não nascemos para crescer, casar e morrer. O Senhor nos criou com um propósito. Amém? Por muitos momentos antes de eu me converter, aliás, logo quando eu me converti, logo em seguida, eu ainda vinha com os resquícios de um pouco de depressão, de um pouco de falta de amor próprio, e muitas vezes eu falava assim: eu não sirvo para nada. Que propósito? Aí eu ia na igreja e eu ouvia um pastor pregando sobre o propósito, sobre fazer discípulos. E eu ficava assim: quem vai querer ser discípulo de mim? Torta do jeito que eu sou. Que eu me achava o negócio torto, entendeu? A coisa que não tinha mais jeito. Era assim que eu me via. E eu falava assim: Deus não deve ter propósito na minha vida. E no decorrer dos anos, dentro da igreja, sendo trabalhada, sendo discipulada, eu tive pessoas maravilhosas na minha vida, que me trazem lembranças lindas. E que quando eu me lembro de alguns deles, meus pastores, eu choro. Eu choro de saudade de um que não está mais entre nós, já está nos braços do Pai. Ele foi um pai. Eu havia já perdido meu pai. E esse pastor, eu vi nele a figura de um pai. Daquilo que eu estava tão carente. E ele me amou como um pai. E eu precisei disso na minha vida. E aí ele me fez enxergar que, como assim você não tem? Lógico que você tem um propósito. Deus te criou e ele me fez lembrar coisas do passado. Ele falou assim: peraí, você parou para pensar que, vamos trazer para hoje, há 50 anos atrás, que eu vou 50. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia falar isso e ia ficar feliz ainda. Porque tem gente que entra em crise, né? Eu não, eu estou tão feliz que eu vou 50. Eu falei: glória a Deus, que o Senhor me preservou para que eu 50asse com saúde, com a minha família. Então isso é um motivo de alegria. Mas para pensar comigo, como que o inimigo, ele tinha lançado essa rede na minha mente, e talvez ele tenha lançado isso na sua vida também. Pensa comigo, há 50 anos atrás, existia a tecnologia de hoje para um bebê recém-nascido de 7 meses? Que na verdade, do jeito que a minha mãe descreve, né, contava como eu estava quando nasci, um bichinho feio demais. Aí analisando como um bebê aos 7 meses, como ele tem que estar formado, então eu não tinha 7 meses. Eu tinha menos de 7 meses. E dos 6 filhos que ela teve, eu fui a única que foi para o hospital. Porque os outros nasceram todos em casa e permaneceram em casa. Eu não, tinha que ser diferente, né? Tinha que fechar com chave de ouro. Eu vim e tive que ir para um hospital. Ficar numa incubadora. Mas há 50 anos atrás, queridos, não tinha a tecnologia de hoje. Meu pai não tinha carro, morava como de Ribeirão a São Paulo, na primeira cidade onde tinha um hospital. Teve que alugar um carro. Minha mãe nunca imaginou que se nenhum dos 5 filhos tinha ido viajar recém-nascido, a última é que não ia viajar. Ela não tinha lugar para me carregar para uma viagem. Eu fui dentro de uma gaveta no hospital. E esse pastor, no dia que ele estava ministrando comigo, por interior, ele falou para mim assim: você para pensar nisso, na tua história. Você quer dizer para mim que Deus não tem propósito na tua vida? E naquele momento, essa rede que Satanás lançou na minha mente, talvez adolescente ainda, não sei, mas ela permanecia ali naquela época. Aquela rede foi desfeita em nome de Jesus. E a partir daí, eu me agarrei nisso. Eu falei: não, se Deus me preservou há tantos anos atrás, mal formada como eu nasci,
até hoje, Ele tem um propósito na minha vida. E aí eu me posicionei. E eu falei, eu vou cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. E nada vai me roubar isso. E eu falava isso em alto e bom tom. Eu falava, Satanás, você não vai roubar o propósito que Deus tem para a minha vida. E eis que estou aqui. E eu quero terminar assim, até o dia que o Senhor quiser, até o dia que Ele me arrebatar, ou Ele me levar, não sei. Mas eu quero cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Esse é o mínimo que eu posso fazer para aquele que me deu o sopro de vida. Amém? E eu quero dizer isso para vocês. E para tudo isso, existem 3 pessoas que são fundamentais na nossa vida. Nós vamos achar isso tudo no Novo Testamento. Como que nós podemos crescer? As 3 pessoas que nós devemos ter em nossa vida. Tudo começa lá em Atos, no capítulo 9, versículo 35. Esse já está no PowerPoint, tá? Diz assim: todos os moradores de Lida e de Saron viram Enéas, o paralítico que foi curado e se levantou. Nessa época, Pedro ali, nesse momento, Pedro estava orando. E esse paralítico estava ali, e Pedro orou, e em nome de Jesus, ele se levantou. E quando as pessoas viram esse milagre, elas se converteram a Jesus. Amém? Tudo na nossa vida começa, vamos dizer assim, o entendimento de propósito do que eu tenho que ser para o Senhor começa quando nós aceitamos a Jesus. Amém? Então você já está no começo, e você já aceitou a Jesus há algum tempo. Então está na hora de batalhar, de ir para cima. Então, e nós vamos ver através da vida do apóstolo Paulo. Nós vamos ver assim, como que existem pessoas que são chaves na nossa vida. Amém? As 3 pessoas são, primeiro, Barnabé, segundo, Lucas e terceiro, Timóteo. Tá? Barnabé vai ser como se fosse o pai espiritual de Paulo. Lucas é um amigo. E Timóteo será o filho amado de Paulo. Será o discípulo de Paulo. Mas quem vai levar Paulo até os apóstolos é Barnabé. E nós vamos ver isso no decorrer de Atos, né? Se você na sua casa, leia o livro de Atos. É tremendo, conta ali o início da história da igreja, o início da nossa história, como que começou a igreja. E Barnabé não nasceu com esse nome, o nome dele era José, né? Mas ele era um levita, morava na ilha de Chipre, só que os apóstolos o apelidaram, né, de Barnabé. Por quê? Barnabé tem o sinônimo, né? Tem o significado de encorajador. Em outras traduções eu achei também como filho da exortação ou filho da correção. E se nós pegarmos esses 3 sentidos do nome Barnabé e trazermos para o que ele fez ali com Paulo, ele foi exatamente um pai espiritual para Paulo. Por quê? Porque ele encorajou a Paulo, porque Paulo era temido, ele não era nem Paulo, ele era Saulo, matava todos os cristãos. De repente, a experiência tremenda e maravilhosa que ele teve ao ver Jesus, e Jesus olhar para ele e falar: Paulo, Saulo, por que me persegues? E aí o Senhor tirou a visão dele. Vocês conhecem essa passagem? E ali, a experiência tremenda que ele teve depois de usar o profeta para que ele voltasse a enxergar, isso deu forças. E ele, sem ter conhecido, sem ter andado com Jesus, quando Jesus humano ainda, mas a partir dali, aquela experiência foi marcante na vida dele. Assim como eu tenho certeza que você tem tido, porque se você busca, você tem uma experiência marcante com Jesus na sua vida. Em todas as áreas, em todos os sentidos. O Senhor, Ele nos dá isso de presente, essas experiências.
Então, se você for analisar, ser encorajador, nós precisamos de alguém nos encorajando, amém? Ser filho da exortação, exortação o que é? Corrigir. Quem de nós não precisa ser corrigido? Eu preciso ser corrigida. Eu tenho alguém que fala na minha vida. E que se eu falar alguma coisa que não está correta, eu sou chamada a atenção. Eu tenho, além de marido, sacerdote na minha casa como meu marido, eu tenho sacerdote aqui na igreja, que eu tenho pastor sobre a minha vida. E vocês pensam que não é puxando a orelha dele? E o meu ainda é mais bonito que o de vocês. Vocês ainda saem na boca. E ele nem dá puxando a orelha de vocês. Agora, eu estou mais próximo, né? E glória a Deus por isso. Todos nós precisamos disso. Se eu não tivesse uma pessoa falando na minha vida desde o momento que eu aceitei a Jesus, eu estaria do jeito que eu era. Não ia ter ninguém para me confrontar, porque eu ia ler a palavra, mas eu ia entender o que eu quero. Você concorda? O Espírito Santo, talvez eu tivesse amordaçado ele dentro de mim, não tivesse deixado ele nunca me confrontar. Então, como a gente, normalmente, o que a gente não vê, a gente meio que deixa de lado, então o Senhor, ele começa a falar, por isso que nós precisamos ser pessoas que falam na nossa vida. Por isso nós precisamos ter um pai ou uma mãe espiritual. Por isso. Porque nós precisamos de alguém para falar, ó, presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção no que você está fazendo. Está de acordo com a palavra? Jesus faria isso. Você quer saber se você está errando ou não? Tudo que você faz, Jesus faria isso? Jesus daria essa resposta? Meu, é tudo. Quando você fala assim, Jesus daria essa resposta? O Espírito Santo, claro que não. Só que você já deu a resposta. Você pergunta depois que você fala. Aí você... Aí sobra o quê? Limpa a cara, lavada, pedir perdão. Não é pior? Pois é. Uma hora a gente aprende. A gente vai aprendendo com o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Então, se vocês lerem em casa, em Atos, vai estar falando mais de Barnabé. Vão falar 3 coisas bem importantes dele. Primeiro, ele como pessoa, né? As suas virtudes. Ele era uma pessoa com dinheiro. Ele vendeu o campo e ali o valor que ele vendeu, ele doou para os apóstolos, para as obras da igreja. Então ele ajudava também, não só falando de Jesus, mas ele também ajudava financeiramente a obra, porque toda obra precisa de recursos, né? Uma outra característica que vocês vão encontrar em Atos é quando ele fala da ousadia de Barnabé de levar Paulo a Jerusalém, porque todo mundo morria de medo de Paulo. Falava assim, Barnabé está louco, está trazendo Saulo, né, naquela época indo para a igreja, ele vai matar todo mundo aqui dentro. Porque ele ainda não tinha provado que ele era uma nova pessoa. Ele precisou provar isso. E como ele provou isso? Pregando para os gentios. Quem eram esses gentios? Aqueles que eram fora do povo judeu. Aqueles que não conheciam a Jesus. E ele contou a sua experiência, né? E quando nós vamos falar de estar junto ali, nós podemos ter um outro exemplo maravilhoso na nossa vida, é Jesus. Ele foi, olha que tremendo, pai espiritual na vida dos 12 ali que ele chamou. Eles caminhavam com ele. Ele os exortava. Vocês acham que os 12 eram perfeitos? Não dava nem umas mancadinhas de vez em quando. Lógico que sim. Eram carne. São humanos. Todos nós damos umas mancadas de vez em quando. E só que cabe a nós não passarmos no dia seguinte com a mancada. Cabe a nós, a hora que percebemos, a hora que o Espírito Santo nos mostra, que o Espírito Santo, ele não deixa nada escondido dentro de nós. O ser humano é que é sem vergonha e finge que não escuta. E aí demora para pedir perdão, demora para se arrepender, aí vem a consequência. Amém? Que o Espírito Santo está dentro de você.
E sempre que você faz algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo é como um termômetro. Ele faz a sua temperatura subir para você perceber que você está fazendo coisa errada. Só que cabe a nós percebermos. Amém? Então, mais coisas para prestarmos atenção. E uma terceira característica que vocês vão encontrar lá em Atos, é sobre a fé de Barnabé. A fé e a confiança que ele tinha em Deus primeiramente. Então ele deixou a equipe missionária ali com Paulo e ele foi investir o seu tempo, ele foi discipular o seu sobrinho, João Marcos, que havia ido sim na primeira viagem, mas depois havia saído no meio da viagem e desistiu. Um pai espiritual, aquele que ama verdadeiramente, ele não desiste do seu filho. Barnabé ele deixou e ele foi atrás de João Marcos para discipular, para que ele não se perdesse. Amém? E tão tremendo que depois Marcos, o livro de Marcos é escrito por ele, por João Marcos. E tem o nome apenas de Marcos no livro, na Bíblia. Mas isso foi porque Barnabé não desistiu dele. Então um pai, ele nunca desiste, amém? Então nós percebemos a importância da vida de Barnabé, tanto na vida de Paulo, né, que foi um grande pregador aos gentios, que foi a pessoa usada e ousada. E se nós pegarmos as cartas escritas por ele, é onde nós levamos mais bufete, são nessas cartas, é onde ele alerta, onde ele exorta, preste atenção, olhe como você anda, olhe igreja, e chama a atenção das lideranças. Então, Paulo, um apóstolo tremendo, e foi moído. Meu Deus, como ele sofreu. Foi tremendamente usado. Mas também ele foi massacrado. E nem assim ele murmurou. Ele dizia, essa leve e momentânea tribulação. E muitas vezes nós, por qualquer coisinha, nós já murmuramos. Mais uma coisa para pensarmos, amém? Nós vemos lá em Atos, capítulo 9, versículo 26 e 27, que diz assim: quando Saulo, que é Paulo, chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos, e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco, e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Amém? Então essa parte que eu havia falado para vocês. E aqui a minha pergunta para vocês é: vocês reconhecem que vocês têm um pai ou uma mãe espiritual? Quem que realmente tem falado na sua vida? Quem que realmente você tem ouvido os conselhos que são dados? Porque senão você não reconhece isso, que existe essa pessoa na sua vida, que existe um Barnabé na sua vida, a sua fé ela fica doente. Mas por que a minha fé fica doente? Porque você tem fé sim em Cristo, mas muitas vezes, você não tem quem te oriente, quem te dê um norte na sua vida. Amém? Então, nesse momento, nós precisamos aprender, porque se nós olharmos a palavra de Deus, há um mandamento, que é um mandamento que tem uma bênção em cima dele: honra teu pai e tua mãe, e teus dias serão prolongados sobre a terra. Honrar pai e mãe, se nós trouxermos isso para nós, não adianta você honrar seu pai ou sua mãe espiritual, mas você não honra teu pai e tua mãe carnal. O filho que não sabe ser um filho carnal, que honra pai e mãe, não tem autoridade para ser um pai espiritual. Não tem autoridade.
Satanás ri, porque vai falar assim, você está falando o quê? Você vai ser pai espiritual, mas e filho? E filho? Que tipo de filho você é? Satanás é expert nisso. Você quer ter autoridade e não dar brecha? Então, nós temos que seguir realmente a lei do Senhor. E uma delas é honrar pai e mãe. E depois, falando ainda de obediência, o Senhor diz: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amém? Então nós temos que amar a Deus primeiramente. Temos que honrar pai e mãe. E aí, não adianta eu honrar o meu pastor, mas eu não honro a Deus primeiramente, eu não obedeço a Deus, eu não amo a Deus, eu troco Deus por qualquer coisa. Eu troco Deus por minutos a mais no domingo de manhã para dormir. Eu troco Deus porque eu quero ir passear, sendo que eu posso passear depois de ir ao culto. É o único dia do Senhor, é o domingo. É o único dia de 7, é um só. São 2 horinhas. O culto nem é tão cedo. O culto é às 10 da manhã. O que eu fico pensando que o Senhor pensa, eu não sei, será que quando ele está no seu trono e ele olha, não, eu já não vou para a igreja não, porque eu já vou dormir. E ele fala assim, filha minha, filho meu, é só um dia que eu quero que você vá na minha casa. Eu tenho tantas bênçãos para te dar. Mas o Senhor é trocado por tudo. E quando nós trocamos a Deus por qualquer coisa que seja, ali está a nossa idolatria. Então a nossa idolatria pode ser a nossa cama, a nossa idolatria pode ser o nosso sono, pode ser um programa de TV, pode ser um passeio, pode ser qualquer coisa. Amém? Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Dê o seu momento para o Senhor, tire 1 horinha do seu dia. Se você for dar o dízimo do seu dia, é 2 horas e 40 minutos. Mas o Senhor nem está te pedindo 2 horas e 40 minutos. Se você der com valor realmente, com qualidade, 15 minutos e falar com o Pai ali em 15 minutos, o seu dia vai ser totalmente diferente. Então, para reconhecermos um pai espiritual ou uma mãe espiritual na nossa vida, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, honrar pai e mãe, e aí sim, olharmos para aquele que fala na nossa vida. Amém? E por que nós precisamos de um Barnabé na nossa vida? Primeiro que nós precisamos receber direção. Muitas vezes temos coisas que nós não sabemos o que fazer. Então é muito bom quando nós temos alguém de confiança, que nós podemos orar juntos, para que o Senhor dê uma direção. Amém? Para ser cuidado. Então nós vemos lá em Atos, capítulo 11. Olha o cuidado aqui de Barnabé. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Mas Barnabé foi o quê? Ele foi procurar Saulo, ele foi procurar Paulo. Por quê? Porque ele cuidava de Paulo. Cuidava, queria estar junto, incentivando, encorajando, né? Para ser corrigido. Aí nós vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8, que diz: enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos, ou em outras traduções, bastardos. Eu sou filha de Deus, amém? Eu não sou um filho ilegítimo. E eu tenho sim um pai espiritual. Também não sou uma filha ilegítima, amém? E como referencial, então ter um pai na fé é um privilégio de estarmos ligados e ser cuidados por alguém.
Amém? Então Barnabé treinou, ou seja, ensinou Paulo andando com ele. Nós ensinamos os nossos filhos, nós treinamos os nossos filhos andando com eles. E nós somos treinados, somos ensinados quando andamos com os nossos pais. Então, isso tanto o pai carnal quanto o pai espiritual. Os nossos filhos são nossos espelhos, nossos filhos carnais. E os filhos espirituais também, quanto mais andamos juntos, quanto mais estamos juntos para orar, estamos juntos para estudar a palavra, isso é tremendo. Isso é tremendo. Por isso que eu digo que quem tem um pai espiritual, uma mãe espiritual, é um privilegiado, porque você sempre vai ter alguém ali para te ajudar naquilo que você necessita, amém? E aí, nós vamos ver lá em Atos capítulo 13, que diz assim: certo dia, enquanto adoravam o Senhor, falhou a voz, e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Aí, o versículo 7. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente, que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Ele queria estar com eles, porque queria conhecer a palavra de Deus. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas, uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Ou seja, agora nós vamos fazer outros discípulos. Então, juntos, estar sempre juntos, né? Uma outra pessoa que precisamos ter ao nosso lado é um Lucas, ou seja, um amigo. Lucas era amigo de Paulo, gostava muito de Paulo. Tanto é que em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 11, a parte A, diz: apenas Lucas está comigo. Né? Tem o restante ali, que fala: traga Marcos com você, para que ele me seja útil no ministério. Mas naquele momento, quem estava com Paulo? Só Lucas. Então tem momentos na nossa vida, queridos, que existem pessoas assim. Às vezes a gente para pensar e fala assim: eu já estou decepcionada por tantas pessoas. Eu até tinha uma professora que trabalhava comigo, ela dizia: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu admiro os animais. Porque já tinha sofrido muita decepção. Temos decepção? Sim, um monte delas. Mas há pessoas, há amigos que o Senhor coloca na nossa vida. Sabe, porque há amigos que são mais chegados do que irmãos. Nós vamos ver essa passagem aqui. Então é aquela pessoa que te conhece, sabe todos os seus podres, sabe as coisas erradas que muitas vezes você faz, as mancadas que você dá, só que em nenhum momento essa pessoa te aponta o dedo ou usa isso contra você. Porque a maior decepção é quando você acha que você tem um amigo, uma amiga, e essa pessoa, ela sabe da sua vida, porque ela acaba sendo sua confidente, e ali num dia, no momento de uma discussão, ela usa toda a sua fraqueza contra você. Isso é triste demais. É uma decepção assim, que deixa a gente mudo até por alguns meses. Já passei por isso. E não é fácil, é doloroso. Você perdoa, mas a amizade nunca mais é a mesma. Você perde realmente a confiança, né? Mas existem pessoas que o Senhor põe na nossa vida. Põe esses amigos na nossa vida, aquela pessoa que nunca vai te julgar, né? Então, é muito bom quando nós temos pessoas assim, porque às vezes a gente precisa desabafar, né? E em Provérbios diz: o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade, porque é nessa hora que nós conhecemos quem realmente está conosco. Em
Provérbios ainda também, versículo 18 e 24, diz: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Essa é a amizade verdadeira, né? É a amizade que vem de Deus, e eu creio nisso, que o Senhor, Ele prepara sim pessoas para andar conosco, para ser nossos amigos. Amém? Você tem um amigo que é mais chegado que um irmão? Então, hoje, quando chegar em casa, não se esqueça de mandar-lhe um grande abraço, uma bênção. Ore por ele, ore mesmo por essa pessoa que você tem na sua vida, amigo de verdade, né? E por que nós precisamos de um Lucas? Por que nós precisamos de um amigo? Primeiro, porque amigos são fiéis, os colegas não. Vocês vão ver isso aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Diz: Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Demas, aí em 2 Timóteo, capítulo 4, preste bem atenção. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescendo, foi embora para a Galácia, e Tito para Dalmácia. Então vocês veem que cada um foi para um lugar. E aí a gente vai lá no 2 Timóteo 4,11. Apenas Lucas está comigo. Cada um foi para o seu lugar, buscou mais. Alguns não estavam tão preocupados com as coisas de Jesus, né, de pregar a palavra de Jesus. Mas Lucas, o amigo, ficou junto. Amém? Então, realmente, tem dias que é o nosso amigo, que a gente vê, é um ombro do amigo que a gente precisa. Agora nós vamos ver Timóteo. Aí agora vai falar com a gente, hein? Nós precisamos fazer discípulos. Atos capítulo 16, de 1 a 3, diz: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra. Onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos de Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partir, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então aqui Paulo já providenciou isso, por quê? Para que não houvesse um preconceito, porque já sabiam que o pai era grego, então já iam se ligar que ele não era circuncidado e teriam sim um preconceito sobre ele e não ouviriam a palavra de Deus antes vinda dele. Então já cortou o mal pela raiz. Então aqui, queridos, é tremendo. Quando eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar aqui sobre discípulos, quando eu ouvia falar sobre discípulos, eu não tinha discípulos, eu era uma discípula ainda. Mas eu vou dizer para vocês, é muito bom a gente ser discípulo, mas fazer discípulo é melhor ainda. É muito bom sermos filhos, mas quando nós temos netos, não dizem que é melhor ainda, né? Então, porque o discípulo é um filho que você vai gerar ali, sabe? É tremendo isso, é um amor, você está sempre ali com a pessoa, né? Normalmente, ou toda semana, ou a cada 15 dias, mas você está ali com a pessoa, você ora junto, você descontrai, você tira o sarro, você brinca, você tira um monte de dúvida, você vai para fazer estudo, não faz estudo nenhum, né? Tira dúvida de tudo aleatoriamente, mas aí quando você vai no estudo é os 10 minutinhos, quase da hora de você ir embora. Acontece isso comigo, com a Márcia, a Jéssica, com a Janete, e com a Kátia já aconteceu há muito tempo. Nós ficamos naquele livrinho dos 7 passos, ó. Vocês duas foi rápido, mas a Kátia, ó,
Ela sempre me enrolava. Eram momentos super agradáveis. São momentos assim, preciosos. É muito bom estar em companhia. Você vê assim, a pessoa crescendo, a pessoa pergunta, aí quando pergunta, você, peraí, essa daí eu vou ter que pesquisar. Mas isso é bom, isso é tremendo, sabe? Você está ali junto, descontraído, não existe aquela pressão, sabe? De ninguém opressor, nada disso, pelo contrário. Isso é tremendo. Eu estou vivenciando momentos assim, tremendos na minha vida. E fazer um discípulo é quando nós levamos aquela pessoa que está ali com você a sonhar o teu sonho, a vestir a tua camisa. Então, é muito bom quando você... O que é meu sonho? Meu sonho é ganhar pessoas, é ver essa igreja com as cadeiras ocupadas, não com as cadeiras vazias. E hoje eu tenho certeza que as pessoas que nós estamos tendo contato, vocês são aptas sim a falar do amor de Deus. Então, é o momento de voar, é o momento de falar do amor de Deus para outra pessoa também. Amém? Voa, mas volta com o ninho. Amém? Você vai falar do amor de Deus, mas está aqui embaixo das asas, entendeu? Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, nós precisamos fazer discípulos. E por que precisamos de um Timóteo? Primeiro, para nos ajudar na obra. Eu preciso de alguém que dê 7 passos também. Amém? Então, vocês já estão aptos, já podem fazer, sabem de cor o livrinho dos 7 passos. Né? Então, é para ajudar na obra. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Ou seja, o filho amado fala do amor de Deus, o mesmo amor de Deus que ganhou Paulo. Então, precisa-se pregar a palavra, precisa-se evangelizar. Outro motivo, para fazer o que fazemos. Filipenses capítulo 2, versículos de 19 a 22. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me as notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor como um filho junto ao Pai. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Olha que tremendo isso, né? Então, pregar a palavra, ensinar, né? O segundo ponto, para andarmos juntos. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, ou seja, estão juntos para pregar, para ganhar novas vidas. Outro ponto, precisamos de um Timóteo, para que formem outros discípulos, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. Meu filho, seja forte por meio da graça que é em Cristo Jesus. Você me ouviu, aqui é Paulo falando, enviando a carta para Timóteo, tá? Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-la a outros. É esse versículo que eu quero que vocês guardem. Vocês aprenderam. Agora é o momento de ensinar. Amém? Muitas vezes fazer discípulos é que nos motiva a não desistir, porque nós queremos ver o nosso discípulo crescendo. Amém? Cada um aqui tem potencial
para isso. Sabe a rede que eu falei que Satanás talvez tenha lançado sobre a sua mente? Hoje é o momento de cortar essa rede. Você tem um propósito na tua vida. Você que está em casa, vale para analisar isso também. Você também tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Se Ele tem preservado a tua vida até hoje, é porque há um propósito. Há algo que você precisa cumprir. E aí vem a pergunta: você tem cumprido aquilo que Deus sonhou para você? Aquilo que Deus te criou para fazer? É essa pergunta que nós temos que deixar martelando dentro de nós esta manhã. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e fale com o Pai. Primeiramente você vai falar para você mesmo: eu tenho um propósito para estar nesta igreja. Eu tenho um propósito para estar viva até hoje e eu quero cumprir este propósito. Primeiramente é isso que você tem que declarar. Não só pense, declare com a sua boca, para que o mundo espiritual ouça isso. Você tem um propósito. Você tem um propósito para um dia ter chegado até aqui. Você tem um propósito para um dia ter sido batizado. Você tem um propósito para realmente estar vivo até hoje. E o que nós temos feito com os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para nós? Esse é o momento de falarmos com o Pai. Senhor Deus eterno Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por cada vida, Pai. Por cada vida que veio à tua casa nesta manhã. Oh Deus, por cada vida que está assistindo este culto, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem, ó Deus, guardado a vida de cada um aqui, Pai. Porque o Senhor tem um propósito para que cada um aqui se cumpra. E eu te peço, Senhor, que nesse momento se há redes, Pai, amarrando as mentes, Senhor, para que elas não possam, ó Deus, expandir o seu conhecimento, ó Deus, o seu discernimento e entender, ó Pai, o propósito que o Senhor tem na vida de cada um, que essas redes sejam quebradas agora, anuladas, Senhor, em nome de Jesus. Que sejam libertas, Pai, cada um aqui, Pai, que tenha suas mentes renovadas, que tenha uma mente de Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, para que cada um aqui possa se levantar hoje, Pai. Ó Deus, possa se levantar como um Barnabé e fazer, ó Deus, pregar o teu amor para todas as pessoas que passarem na vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. E que como Timóteo, Pai, eles possam ser discípulos amados, Senhor. Discípulos, ó Pai, que ouvem uma correção. Discípulos, ó Deus, que realmente, ó Pai, estejam alinhados à Tua vontade, Senhor. Mas pessoas que realmente reconheçam que precisam, Pai, se submeter, sim, ó Deus, primeiramente a Ti, Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Honrar pai e mãe, Senhor, para depois serem filhos espirituais. Honrar seus pais espirituais. Obedecerem, Pai, ouvirem as correções, mas também se tornarem filhos, Senhor. Porque só temos autoridade para sermos pais espirituais quando aprendemos a ser filhos. Ensina-nos, Senhor, cada um de nós, Pai, porque todos nós aqui, Senhor, temos alguém que fala em nossa vida. Ensina-nos a ser filhos, Paizinho. Ensina-nos a ser humildes.
Que todo espírito de soberba, Pai, todo espírito, ó Deus, de contenda, ó Pai, espírito de rebeldia, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, reveste-nos com a tua armadura, Senhor, para que possamos ser, ó Deus, filhos sim, pais sim, espirituais também, Senhor, mas guerreiros, guardados embaixo das tuas asas, Senhor, para pregar a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos cumprir, ó Deus, o que o Senhor nos pede ali em Mateus capítulo 28. Queremos ir e queremos fazer discípulos, Pai. Ensina-nos, coloque isso no nosso coração, Senhor. Nós precisamos pregar a tua palavra, para que mais pessoas, Senhor, possam fazer parte da tua igreja, para que mais pessoas sejam salvas, para que o inferno venha a ser realmente saqueado, Senhor, e que muitas pessoas venham ter a vida eterna, Paizinho. Coloque esse amor por vidas, porque para fazermos discípulos precisamos ter amor ao próximo, precisamos ter amor por vidas, Papai. E eu te peço, gere em nós esse amor, ó Deus, em nome de Jesus. Que tudo, Pai, que fizermos seja para que toda a honra e a toda a glória seja somente tua, Senhor. Somente tu és digno de receber a nossa honra a ti, Paizinho. Que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o nosso amor seja somente teu, Jesus. Em nome de Jesus.